Então, sétimo ano, hoje nós damos aí início ao capítulo 11 do nosso módulo 4. E o capítulo 11 ele vai abordar aí como tema principal polígonos. Então, na aula de hoje vai ser uma aula introdutória, então nós vamos aí revisar o que seria um polígono, em que situações a figura não seria aí, classificada como um polígono, certo? E vamos ver algumas características que os polígonos apresentam. Então, pegue módulo 4 para que vocês possam acompanhar a nossa videoaula com o recurso do livro de vocês. Vocês sabem que isso é muito importante, certo? Sempre estar acompanhando a aula com o auxílio do livro, com o auxílio do caderno, para que vocês possam fazer anotações. E aí, vamos deixar de história, porque isso aí vocês já estão carecas de saber. Então, página 136 do nosso módulo 4. Então, primeiramente, turma, vamos aí aprender, revisar, porque vocês já viram isso no sexto ano, quais características uma figura deve apresentar para que ela seja classificada como um polígono. Então, o material de vocês, ele traz o seguinte, ele diz assim, ó, polígonos são figuras geometricamente planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, de novo, são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Perfeito, muito simples, professor, muito prático. Vou colocar aqui no quadro algumas situações para que a gente possa aí averiguar se as figuras em questão serão polígonos ou não. Então vamos lá, turma, olha só. Eu vou colocar aqui. Essa é a nossa primeira imagem. Vou colocar aqui a nossa segunda imagem e vou colocar aqui a nossa terceira imagem. Então, olha só. Segundo o que eu acabei de descrever para vocês, somente uma imagem das três que eu coloquei aqui no quadro vão se encaixar no conceito de polígono, porque polígono é uma forma geométrica cujo contorno determina uma região fechada, né? Esses contornos são formados por segmentos de reta e esses segmentos de reta não se cruzam. Então, olha só. Aqui nós observamos a nossa imagem, que eu vou denominar imagem B, imagem C e imagem A. A nossa imagem B, mesmo sendo formada por segmentos de reta, e a gente analisando aí, esses segmentos de reta não estão se cruzando, mas ela não pode ser classificada como polígono porque não determinou uma região fechada. Então, item B não se adequa. Não é. Já o nosso item C determina uma região fechada, é formada por segmentos de reta, porém esses segmentos de reta se cruzaram, ó. Então, por conta disso, também não pode ser aí classificado como polígono. Então, o nosso polígono vai ser a figura A, porque é uma forma geométrica plana, que apresenta um contorno fechado e é formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Uma outra curiosidade, tá, turma? Eu vou colocar aqui uma outra imagem. Essa nossa quarta imagem não pode ser classificada como polígono porque apresenta um de seus lados com formato arredondado. Então, polígono exclusivamente tem que ter seus lados formados por segmentos de reta. Esses segmentos de reta não podem se cruzar, certo? E eles obrigatoriamente devem determinar uma região fechada, uma área fechada. Então, por conta dessas características que eu acabei de citar, somente a imagem A pode ser classificada como polígono. E aí, turma, os polígonos eles apresentam elementos. E aí a gente vai agora aí ver que elementos são esses que um polígono apresenta. Então vamos nós. Vou desenhar aqui um polígono. Certo? Um polígono aqui. A minha cara, né? Então olha só, temos aí um polígono. Figura geométrica determinada aí, ó, determinando uma região fechada. A gente observa aí, ó,
que ela é formada exclusivamente por segmentos de reta. Esses segmentos de reta aí nas suas, até chegar aqui nos seus extremos, né, eles não se cruzam e estão determinando uma região fechada. Então é um polígono, tá? E agora a gente vai determinar os elementos que esse polígono apresenta. Para facilitar, turma, em cada canto aqui, ó, eu vou colocar uma letra. Por que essa letra está em maiúsculo? Porque elas estão representando pontos, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, A, B, C e D. Então o primeiro elemento que eu quero aí revisar com vocês, que os polígonos apresentam, todo e qualquer polígono apresentará esses elementos que eu vou descrever aqui para vocês agora, tá bom? Então olha só. O primeiro elemento aí são os lados. Então todo polígono vai apresentar lados. E a gente vai ver mais à frente que, de acordo com a quantidade desses lados, eles vão receber nomenclaturas diferentes. Mas olha só, aqui na nossa imagem nós temos 4 lados. E aí a gente identifica esses lados utilizando aqui as letras que estão nos extremos. Então nós temos o lado AB, nós temos o lado BC, nós temos o lado CD, e nós temos o lado DA. Então, parecendo um peixe, eu vou consertar aqui. Pronto. E aí temos o lado DA. Então, 4 lados. Então, todo polígono vai apresentar lados. Ok? Vocês também podem perceber que aqui, ó, nos cantos da imagem, eu coloquei, né, essas letras em maiúsculo. E eu disse para vocês que as letras estavam em maiúsculo porque elas estão representando pontos. Quando dois lados de um polígono se encontram, eles formam um vértice. Então, todo polígono terá vértices. Então, quem são aqui os nossos vértices? Eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. E, para finalizar, vamos para os ângulos, que também vai ser formado aí pelo encontro de dois lados do polígono. Então, turma, nós também conseguimos perceber que aqui nós vamos ter ângulos. Todo polígono também tem ângulos. E esses ângulos aqui vão ser classificados como internos, porque eles estão dentro da nossa imagem. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo A. Observe que eu estou utilizando a mesma letra que eu utilizei para os vértices, mas sobre cada letra eu estou colocando esse símbolo para indicar que é um ângulo. Então aqui eu tenho um ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Turma, agora prestem atenção. Nós temos 1, 2, 3, 4 lados, 1, 2, 3, 4 vértices e 1, 2, 3, 4 ângulos internos. Então, isso é uma regra. Nos polígonos, a quantidade de lados, vértices e ângulos internos sempre serão as mesmas. Se eu tenho 4 vértices, significa dizer que eu tenho 4 lados e 4 ângulos internos. Se eu tenho 10 vértices, isso significa dizer que eu tenho 10 lados e 10 ângulos internos. Lembra que eu falei para vocês que, de acordo com a quantidade de lados, os polígonos recebem nomenclaturas diferentes? Isso está lá na página 137 do nosso módulo 4. Então, olha só. Quando o polígono tem 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Cuidado, não é octágono. Octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Esses são os mais conhecidos. Não significa dizer que são os únicos, ok? E aí é uma outra característica. Os polígonos recebem nomenclaturas diferenciadas dependendo da quantidade de lados que eles apresentam. Já vou adiantando para vocês que ganham destaque aí dentro da geometria os triângulos, que são polígonos com 3 lados, e os quadriláteros, que são polígonos com 4 lados. Os demais nós estudamos, mas não tão frequentemente como triângulos e quadriláteros, ok, turma? E aí, turma, os polígonos eles também podem ser classificados como convexos e não convexos.
E aí, cadê o apagador? Tá aqui o apagador. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Já expliquei para vocês que, mediante a quantidade de lados, eles recebem uma nomenclatura, mas eles também podem ser classificados como convexo ou não convexos, e aí independe da quantidade de lados. Essa classificação vai estar mais relacionada à forma, ao formato que o polígono apresenta. Então, olha só. Vou desenhar aqui este primeiro polígono e vou desenhar aqui este segundo polígono. Então, olha só. Tenho aqui dois polígonos muito parecidos, mas não idênticos. Um vai ser convexo e o outro vai ser não convexo. Quando é que um polígono vai ser classificado como polígono convexo? Simples, turma. Num polígono convexo, ele vai ser classificado como convexo quando qualquer reta que passe por dentro dele, ou seja, pelo seu interior, corte sempre, né, o polígono em dois pontos. Verso, eu não entendi nada, cara. Vou demonstrar. Então, de novo. Polígono convexo é quando qualquer reta que passe pelo seu interior corte o seu contorno em apenas dois pontos. Então, bora entender. Passei aqui a primeira, cortei aqui e aqui. 2 pontos. Passei a segunda, cortei aqui e aqui. 2 pontos. Passei a terceira, cortei aqui, 2 pontos. Novamente aqui, ó, toquei o contorno em apenas 2 pontos. Isso aqui é a característica de um polígono convexo, certo? Você passa uma reta qualquer e essa reta qualquer sempre tocará o contorno da imagem em apenas 2 pontos. Já no não convexo não acontece. Então, olha só. Observa que essa minha primeira reta tocou o contorno em 2 pontos. Mas essa minha segunda aqui, ó, tocou o contorno em 1, 2, 3, 4 pontos. Então, polígono convexo é quando qualquer reta que passe pelo seu interior corte o seu contorno, né, toque o seu contorno em apenas 2 pontos. Quando isso não acontece, o polígono vai ser classificado como não convexo, certo? E uma curiosidade, turma. Em um polígono convexo, podemos destacar os seus ângulos externos, que serão ângulos aí que estão fora da imagem, certo? Que vão ser formados pelo prolongamento dos seus lados. Tio, demonstra pra gente? Claro, galera, claro que eu vou demonstrar. Então, olha só. Vou desenhar aqui um triângulo. Então, ó, vou prolongar aqui os lados do meu triângulo. Fiz o prolongamento, tá vendo? Então, ó, aqui eu tenho um ângulo interno, aqui eu tenho um externo. Aqui eu tenho um ângulo interno, aqui eu tenho um externo. Aqui eu tenho um ângulo interno e aqui eu tenho um externo. Então, os ângulos externos dos polígonos convexos, certo? Eles vão ser determinados de acordo com o prolongamento de cada lado, tá certo? Então, e observa, se eu tenho 3 ângulos internos, eu terei 3 ângulos externos. Se eu vou ter 10 ângulos internos, eu teria aí 10 ângulos externos. Os polígonos, além de serem classificados como convexos e não convexos, os polígonos convexos eles ainda podem ter uma classificação de polígonos regulares. E aí, o que seria um polígono regular? Um polígono regular, turma, será um polígono que tem todos os seus lados de mesma medida e todos os seus ângulos internos de mesma medida. Podemos então aí citar como polígonos regulares o quadrado. Nós já sabemos que o quadrado tem os seus 4 lados iguais e os 4 ângulos internos de um quadrado medem todos 90 graus. Então, o quadrado é exemplo de um polígono regular. O triângulo equilátero também é exemplo de um polígono regular. Por quê? O triângulo equilátero vai ter os 3 lados iguais e os seus 3 ângulos internos medem 60 graus. Então, lembre-se, polígonos convexos podem ser classificados como regulares quando tiverem todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos internos iguais, certo? Então, essa é a classificação de polígonos
irregulares, ok, turma? E aí, estamos finalizando essa nossa primeira aula relacionada ao capítulo 11 e como atividade vocês irão responder, escutem bem, como atividade vocês irão responder páginas 139, página 140, página 141. Então, página 139, página 140 e página 141 são as páginas referentes à nossa aula de hoje. Como estamos aí em uma sexta-feira, aproveito aí para desejar-lhes bom final de semana, mas foquem nos estudos, ok?